Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês que me acompanham aqui no canal. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 13, é um capítulo muito longo e muito cheio de parábolas, todas elas importantes, por isso eu vou me ater e quando me ater a algumas que eu consegui falar, né, na medida do possível. Não sei quantos vídeos eu vou precisar fazer para esse capítulo, porque como eu disse, ele é muito longo e muito importante, como todos, né? Mateus 13 diz assim, a primeira parábola vai ser a do semeador. Diz que naquele dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão que era tão grande que ele teve que entrar num barco, assentar-se nele enquanto todo o povo ficou na praia. Isso daqui, se você entender como que funciona a acústica, foi um recurso que Jesus usou para que a voz dele fosse ampliada. Você sabia que quando você está em algum lugar no mar ou em algum lugar onde tem bastante vento, conforme o vento assopra, ele leva a sua voz para mais longe. Jesus precisava falar com muita gente naquele momento. Então, o recurso de entrar num barco e falar àquela multidão era um recurso acústico que Jesus precisou usar. Ele era muito inteligente, com certeza, né? Ele é a sabedoria. Imagina se ele é pouco inteligente. Então ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Por que será que Jesus falava por parábolas? Porque ele sabia muito bem que aqueles que criam nele o entenderiam. E aqueles que não crescem nele, ele não queria falar mesmo com eles. Então, ao mesmo tempo é escondido o que ele está falando, porque ele sabe que aqueles que o amarem, que o servirem, vão entender o que ele está falando. E aqueles que não o entenderem e que não o seguirem, pelo menos ele está protegendo eles, porque ele não está falando diretamente, então ainda existe uma esperança para aqueles que não estão aceitando, para aqueles que não estão entendendo, poderem chegar ao conhecimento da verdade. Porque, na verdade, eles seriam julgados muito prontamente por Deus se Jesus tivesse falado escancaradamente a verdade. Então, ele falava por parábolas. Ou seja, ele se fazia entender aos que criam e ele protegia os que não criam. Dá para você acreditar nisso? Que quando ele falou por parábolas, ele protegeu aqueles que não queriam ainda crer nele. Até hoje ele está protegendo muitas pessoas, aqueles que não creem no nome dele. Você ainda tem uma chance de compreender a profundidade do que Jesus fala ao nosso coração. E ele começou a falar da parábola do semeador. Ele diz: o semeador saiu a semear. E enquanto ele lançava a semente, parte dessa semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A outra parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas. E outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Que terra é você? Porque essa semente é a palavra. Que coração é o seu? Da primeira terra, da segunda, da terceira ou da quarta terra? Jesus estava aqui falando de 4 tipos de coração. Existe um coração muito duro, aonde a semente nem chega a cair. Ela cai imediatamente, os pássaros vêm e recolhem. Esse coração tem nenhuma chance de ser conquistado por Jesus, pela palavra. Mesmo que você fale, que você lance essa palavra nesse coração não vai haver frutos. Existe um segundo tipo de coração, que é o coração que tem uma terrinha, que ainda é propensa a receber a palavra.
Ele até recebe a palavra com alegria, mas ele não tem profundidade de terra no coração, profundidade de bondade, profundidade de misericórdia, profundidade de amor, suficiente para amar o próximo mais do que a ele mesmo. E por isso a palavra também não frutifica. Existe um terceiro coração. Esse terceiro coração tem um terreno pedregoso, tem bastante terra, então ali logo vai brotar. Mas acontece que o sol vai sair. E o que é o sol? O sol representa as coisas dessa terra, os encantos dessa terra. E a pessoa se sente atraída mais pelos encantos da terra, que é o sol que está ofuscando e tentando queimar a semente, porque o diabo, ele é incessante em tentar roubar de você essa semente. E esse sol vai ofuscar o pouco de terra, de semente que estava começando a brotar no seu coração. Novamente, o diabo consegue roubar de você. Esses 3 corações, o primeiro não recebe a palavra, o segundo recebe, mas logo ele se esfria, ele é envolvido. O terceiro é envolvido pelas coisas da terra e ele não vai seguir o Senhor Jesus. Só um tipo de coração, que é o 4º coração, vai receber o Senhor com alegria, vai proclamar essa palavra e vai seguir firme e vai crescer muito e vai dar muita semente, vai alimentar 30, 60, 100 para 1. Quantos você pretende alimentar? Você recebeu essa semente no seu coração. Você já é uma árvore frutífera, você já é uma árvore que está podendo distribuir aquilo que você recebeu. E cada semente que você consegue e que dá fruto num outro coração, pode gerar mais frutos, mais frutos. É uma corrente grande que nunca se acaba, porque sementes se multiplicam na boca das pessoas, no chão da terra. Aleluia! Então, o Senhor fez essa parábola maravilhosa e como o coração do homem, mostrando os 4 tipos de corações que existem, a gente vê que na maioria os corações do homem não são bons, são maus. Só tem um tipo de coração, onde Jesus consegue verdadeiramente crescer forte e dar frutos. Que coração é o seu? Qual é o seu coração? Essa é a pergunta de Jesus hoje. Você tem dado frutos para o Senhor? Ou será que o sol está ofuscando? Ou será que a terra para você está muito pouca, não está suficiente para essa palavra brotar? Pense hoje em que coração você se encaixa. E diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os ouvidos que eu falo espirituais, nunca os carnais, os espirituais. Daí os discípulos se aproximaram e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Os discípulos estavam curiosos. Por que, Senhor? O Senhor fala por parábolas. Cada parábola dessa, ela fornece àqueles que a ouvem milhares de interpretações, milhares. Tem tanta sabedoria escondida aqui, nessa parábola do semeador, que você já deve ter ouvido diversas pregações, eu só falei uma delas, mas aqui tem infinita sabedoria. Cada um que lê isso daqui vai entender de uma maneira diferente, porque é assim que o Senhor trabalha. Em cada coração, Ele trabalha de uma maneira diferente e única, porque Deus é único para você, para cada um de nós. Ele trabalha diferentemente, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa capacidade de absorção, de acordo com o nosso coração, com a nossa bondade. Em cada um Ele trabalha num nível. Amém? Ele diz assim, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olha que coisa linda, você tem capacidade de entender o que eu estou falando. Eles não têm. Por isso que eu falei, Jesus estava protegendo-os. Ele sabia
que se ele falasse por parábolas, aqueles que criam, aqueles que verdadeiramente fossem seus discípulos, entenderiam. E os outros seriam protegidos, porque ele não estava falando escancaradamente, porque se ele falasse, só viria sobre eles juízo. Mas ele falando por parábolas, o que viria sobre eles? Misericórdia. Misericórdia de Deus. A quem ele diz assim, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Aquilo que você recebeu do Senhor vai ser multiplicado, vai ser quadriplicado, vai ser aumentado a cada dia, a cada manhã, a cada hora, a cada minuto que você refletir, que você meditar nessa palavra. Esse conhecimento vai ser aumentado na sua vida. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que não quer aceitar, aquele que não quer receber, aquele que não quer buscar, aquele que não quer saber de Jesus, até o que ele tem, que é pouquinho, vai ser tirado dele. Para você, vai aumentar cada dia mais. Neles, por isso eu falo em parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Essa parábola vem e serve até hoje. Ouvindo tudo que Jesus falou, eles não conseguem entender. Vendo tudo que Jesus fez, eles não conseguem ver, nem acreditar, nem aceitar, nem recebê-lo em sua vida como o único e suficiente Salvador da vida deles. Neles, diz o Senhor, cumpre-se a profecia de Isaías, que diz assim, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. Essa era uma profecia de Isaías para os judeus daquele tempo, que não o aceitaram, que não o receberam, que viram e não creram, que ouviram, mas não o receberam. Pois o coração desse povo, diz o Jesus, tornou-se insensível. De má vontade eles ouviram com seus ouvidos. Jesus falando, de má vontade. Nossa, que tanto vocês falam em Jesus, vocês cansam a gente, hein? Vocês nos cansam, hein? De tanto falar nesse Jesus. E fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ter visto com os olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração e converter-se. E aí sabe o que aconteceria? Eu os curaria. Fizessem isso, dessem ouvido ao que eu estou falando, prestassem atenção aos sinais, crescem na minha palavra, pelo menos nos milagres que Jesus fez, você teria que acreditar nele, pelos milagres que ele fez. Se você tivesse feito isso, diz o Senhor Jesus, eu os curaria. Você quer ser curado pelo Senhor, né? Mas você não quer fazer nada disso que o Senhor está te mandando. Muita gente está correndo atrás da bênção, mas você tem que correr atrás do Senhor da bênção. Porque uma bênção, você não vai precisar só de uma bênção para a sua vida, você vai precisar de inúmeras bênçãos para a sua vida. A vida inteira você precisa de bênção. Todos os dias você levanta e você precisa da bênção do Senhor para viver aquele dia, para tocar aquele dia, para a tristeza não tomar conta do seu coração, para a depressão não invadir seu coração, para a ansiedade ser acalmada no seu coração. Você precisa dessa palavra todos os dias. E o que você faz? Vocês falam demais de Jesus, vocês são muito fanáticos, não precisa ser assim. Precisa ser assim, precisa ser assim. O seu coração precisa de Jesus. E você vai saber disso no vazio e na tristeza da sua alma. Um dia você vai entender essa palavra. Quando você sentir que nada preenche esse vazio, que o dinheiro não preenche, a bebida não preenche, o cigarro não preenche, o sexo ilícito não preenche, a dança não preenche, os prazeres, os bares, nada preenche esse vazio, porque esse vazio que está no seu coração tem dono. E esse vazio, o Senhor Jesus tomou, é dele, pertence a ele. Só ele pode preencher. Amém? Eu gostaria de continuar, mas acho que eu já passei do meu tempo aqui. Ele diz, mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Eu vou parar aqui, porque tem muita profecia aqui, tem muita parábola para a gente contar. Eu ainda estou no versículo 16,
Mas Jesus termina dizendo para você hoje: feliz é você, porque você viu, porque você creu, porque você entendeu essa palavra, porque o seu coração está naquele quarto coração que recebeu o Senhor Jesus e que hoje está dando frutos para Ele. Amém? Não esquece de deixar o like, não esquece de dizer amém. E eu não sei quantas gravações eu vou gastar nesse capítulo, mas, como eu disse, nós não estamos com pressa. Nós estamos aqui para meditar nessa palavra, é para estudar essa palavra, é para compreender essa palavra, é para ruminar. Cada palavrinha que está aqui é muito importante. Deixa seu comentário, se possível. Um amém. Um abraço e até amanhã.